Olá, boa tarde, boa noite. Para quem é novo por aqui, eu sou Isa Martins, escritora e professora do @isamartins.entrelinhas. Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Para quem ainda não me conhece, eu sou Mônica Seixas, eu sou escritora, advogada especialista em direito autoral, do Mônica Augusta CS. Nós somos do Alquimia Literária e essa é a hora da escrita, uma conversa com quem escreve. Hoje temos o prazer de receber a escritora Erveli Gobo. Seja muito bem-vinda, Erveli. Queremos te agradecer por ter aceitado o nosso convite para estar aqui com a gente. E vamos iniciar pedindo para você, Erveli, se apresentar, dizer de onde você é e de onde você está falando. Quem é Erveli Gobo? Boa tarde, boa noite, bom dia para quem está em vários lugares no mundo, né? Estou aqui na Itália, mas eu sou paranaense, do norte do Paraná, de uma cidadezinha pequena chamada Sertanópolis. E me mudei para a Itália com a minha família há mais ou menos 13 anos. E assim, a Everly é uma mulher curiosa, mãe de duas meninas e imigrante que está nessa aventura agora da escritura. Maravilhosa. E então já começa dizendo para a gente desde quando o bichinho da escrita te mordeu, porque a gente já começa aí desse momento, né? Se é que a gente consegue, às vezes, mapear esse momento exato, mas a gente quer saber de você. Quando começa a paixão pela escrita? A paixão pela escrita, eu ultimamente eu andei assim, pensando assim, analisando o passado, meu passado assim, aventureiro, e, e eu descobri que ela vem de longe. Por quê? O meu primeiro vestibular, eu fiz faculdade de Ciências Sociais, com especialização em Sociologia da Educação, mas o meu primeiro vestibular, no qual eu não passei, foi para jornalismo, né? Então, assim, eu acho que lá eu já tinha essa curiosidade, assim, que não tem muito, acho que tem um pouco a ver, né, o jornalismo com a escritura, né? E só que aí depois essa minha veia literária, ela ficou assim bem repousando assim por longos anos, e eu fui me descobrir na literatura, na escritura agora, 2 anos atrás, né? Depois da pandemia, quando eu ouvi um, um chamado através de um edital para participar de uma coletânea, e eu me fiquei muito curiosa, porque o assunto era sobre ancestralidade, e aí eu sabe quando tem assim aquela chamadinha, né? Fala com a gente no privado, né? Você quer participar? E eu mandei lá, mas na verdade eu não sabia que era para escrever alguma coisa. Eu imaginava que era assim um clube de leitura onde a gente lia e lia os textos já escritos assim. Aí eu, né, caí ali e descobri que para participar tinha que escrever alguma coisa. Aí eu quis sair do grupo, né? Eu falei, não, mas eu não sou escritora, né? Então eu imaginei, pensei que fosse outra coisa. E aí eu fui encorajada a essa coletânea, a Velhas Sábias, Tributos que Vieram Antes de Nós, era um chamado para participar do segundo volume, o primeiro volume já tinha sido publicado, e a organizadora, Fátima Soares, ela falou comigo, né, e falou assim, não, porque fica no grupo, quem sabe você não tem alguma pessoa que você queira homenagear, escrever algum conto, né, e aí né, e eu sou muito curiosa mesmo, falei, fui ficando, e quando eu percebi, o texto já estava pronto, quer dizer, não foi assim, com toda essa facilidade, foi um processo bem muito interessante, muito prazeroso,
mas e o texto saiu, foi aprovado e eu acabei publicando pela primeira vez nessa coletânea Velhas Sábias, Tributas que Vieram Antes de Nós, que esse aqui é o segundo volume da coletânea, né? Então, foi daí que apareceu, mas aí eu fico pensando ali, né? Lá atrás eu queria ter feito jornalismo, aí não pude fazer, porque era um processo antigamente, né? 20, quase 30 anos atrás, não tinha todas essas possibilidades, disponibilidades de universidades, e eu acabei optando por um curso eu podia fazer a faculdade no período noturno, né? E jornalismo era período integral na época. E aí acabei abandonando essa ideia. E aí é isso. Maravilhosa. Eu acho, Reveli, não sei se você concorda comigo e a Isa também, foi o destino te mostrando, abrindo seus olhos. Você está precisando, olha o que você é capaz, olha, você é capaz, olha o seu destino, né? Assim, às vezes a gente não abre os olhos, mas aí o destino vai fazendo ali o caminho e vai ali, né, nos ajustando. E já que você falou, né, sobre o início, né, como você se descobriu, na verdade, escritora, porque escritora você sempre foi, pelo que você está falando, né? Eu acho que sempre foi, sempre ficou aí. Mas assim, você acordou, né? Você despertou para a escrita, foi nesse momento. E como que você faz para escrever no seu dia a dia, Irveli? Mônica, escrever para mim é assim. Eu não sou uma pessoa. Eu sou uma pessoa muito organizada assim no meu dia a dia, em casa, com as minhas coisas, mas para a escritura eu não tenho um horário, eu não tenho uma rotina de escritura que eu escrevo de manhã ou de tarde. Escrevo quando me vem, assim, às vezes umas coisas, uma música me inspira, uma palavra, uma imagem, uma cena que eu vejo na rua, assim, eu fico pensando naquilo, falo assim, mas olha só, né? E só que o meu tipo de escritura, eu tenho percebido, eu ainda estou, assim, muito verde, né? Imatura nesse campo. Eu me rendo conta em italiano, me dou conta de que eu ainda tenho uma estrada grande pela frente, mas o que eu já percebi nesse primeiro período é que eu gosto de escrever poesia. Só que assim, aí eu até tive dificuldade para me apropriar desse termo. Eu gosto de escrever poesia, né? Porque aí eu fui até pesquisar o que era poesia para eu saber se era isso mesmo. Porque assim, de uma frase, de repente, um texto curto, para mim tem um sentido, e às vezes não pode não ter sentido para outra pessoa, mas para mim é aquilo, parece que ela. Parece que realmente é parte de mim. Quando eu escrevo, parece que aquilo que eu escrevi, que ficou ali, é um pedaço de mim, entendeu? É muito pessoal. É muito pessoal. Você tem algum processo, você teve algum processo na escrita dos seus textos, na coletânea que você participou, Irveli? Tive, Alora. Então, durante a realização do volume 2, nós fizemos laboratórios de escritura, na verdade, laboratórios de leitura, e a gente discutia os textos já do volume 1 do Velhas Sábias. Participavam a cada encontro, a Fátima, organizadora, convidava uma das escritoras, e a gente debatia esse texto, um texto, uma parte, cada uma sublinhava a parte do texto que mais tinha tocado, mais tinha feito sentido. E aí, nesse processo, cada escritora, quando ela vinha lendo o próprio texto, ela também falava para a gente como tinha sido o processo dela. E aí eu fui também, por que eu continuei e eu acabei não desistindo? Porque ali eu fui percebendo que no volume 1, como vocês vão perceber, no volume 2 e agora no 3, existem escritores que já publicaram livros e já publicaram em coletâneas, e existem aquelas que publicaram pela primeira vez. E aí eu fui ganhando coragem, falei assim, se elas também
publicaram o primeiro, por que que eu também não posso, né? E então o processo foi esse, durante os laboratórios. E esse laboratório ele era organizado também com a Fátima, que era a organizadora, e a Vanessa Guzmão, que era do café, era a criadora do café literário aqui na Itália. E o processo foi esse, muito emocionante, de lágrimas, porque falar de ancestralidade é muito bom, mas também é muito mexe com uma parte da gente, né, que, que, que pode às vezes até machucar, né? Para mim foi muito bom, porque eu tive a oportunidade de sair buscando as informações, porque eu conhecia a história da minha mãe, mas a história que a minha mãe me contava. E quando eu fui escrever, eu percebi que aquilo que eu sabia não bastava para eu construir aquele conto, né? Escrever o conto. Aí eu fui buscar, fui fazer pesquisa na família, fui falar com os irmãos, com as tias, né? É, e foi muito bom, que eu acabei descobrindo coisas que eu não sabia, ou que eu achava que era uma coisa, confrontando, né, aquilo que eram as minhas memórias com as memórias das outras pessoas. Mônica, eu descobri também que, assim, eu escrevi, o texto foi publicado, e a cada dia, uma pessoa que leu o que eu escrevi no segundo volume, o texto, que meu conto se chama Maria Espretina, que é o nome da minha mãe, do Cerrado Mineiro ao Sertão Paranaense. E eu vou descobrir coisas novas o tempo todo, porque aí uma pessoa lê e fala, mas eu lembrei da tua mãe, é isso aqui mesmo, eu sabia disso. Então, não sei se foi se eu respondi a sua pergunta, mas o processo foi mais ou menos esse. Sim, respondeu sim. Isa, seu microfone está fechado. Deixa eu abrir aqui. Nossa, Erveli, você falando aqui essa parte de memória e escrita, né? Porque é a matéria-prima, a palavra e a memória. E confrontar a escrita permite que a gente faça aí uma grande conversa com o leitor sobre que ponto é esse da minha memória que toca na sua ou que às vezes é construída por um outro espelho. E imagino que essa experiência para familiar, né, para a família, deve ser extremamente interessante. Então, a gente quer saber de você, Eveli, se, se você tem aí algum trechinho que você gostaria de compartilhar com a gente. Tem vários. Vamos, vou ler um trechinho, só um parágrafo do conto Maria Espretina, do Cerrado Mineiro ao Sertão Paranaense, que está no segundo volume de Velhas Sábias, porque é um texto bem longo, de quase 10 páginas, e mais ou menos assim. Sentadas na varanda de casa, em uma tarde quente e ventosa de agosto, falamos de vida e de morte, de despedida e de aceitação, do tempo dela que parecia estar terminando. Com naturalidade, mas com um nó na garganta, ela me disse: Filha, quando acontecer, não quero que você se desespere para vir para o meu velório. Fique em paz e cuida da sua vida. Não foi uma conversa fácil. Nós duas choramos naquela tarde. Hoje me dou conta de que poderia ter falado mais, alongado a nossa conversa, cristalizado aquele momento, mas a falta de maturidade não me ajudou. Foi assim que me despedi fisicamente da minha mãe. E aí, porque eu começo meu, meu texto falando justamente do momento que eu perdi minha mãe. Eu estava aqui na Itália, eu não estava lá, né? E
Só que para nós, para mim, para ela, é uma questão muito, muito tranquila para mim. Eu não vivo isso como um peso, porque a gente, justamente por esse tipo de conversa que a gente tinha, né? E aí eu quis trazer isso também para o texto. E depois eu começo assim, mas depois eu conto todo assim, as memórias que eu tenho dela contando de quando ela sai lá do Cerrado Mineiro, né, que ela chamava de As Cancelas, e se casou e veio para o Paraná, e essa saudade que ela sentia dessa Minas Gerais, ela nunca mais voltou naquele lugar, entendeu? Então eu faço tudo essa estrada dela lá de Minas, até chegando no Paraná, se tornando mãe, criando esses filhos, com dificuldade, mas sempre com muito amor, né? Com muita vontade de viver. Depois do período onde ela começa a perder as forças mesmo, né? Porque ela teve uma doença que acometeu muito jovem, e ela acabou falecendo muito jovem. E fecha esse ciclo para ela, né? Que para nós, a nossa relação de mãe e filha, mas que fica assim esse legado de muita lembrança. Não é, apesar de falar de luto, de despedida, para mim ele não é um texto triste, para mim ele é um texto muito, muito feliz. Eu tive muito prazer, assim, eu gostei muito do resultado. Você já começou o seu texto de forma impactante, né? Para laçar mesmo o leitor, vem cá, ó, te prendo aqui na minha escrita, maravilhosa. Eu acho que é a pirâmide invertida, né? O termo dentro da literatura é a pirâmide invertida. Você começa lá em cima já segurando o leitor pelo braço, ó, não te deixe fugir, não, fica aqui. Acho que é isso, Eveli. Eu acho que o seu texto não é triste, porque está tudo muito bem resolvido dentro de você, né? Foi tudo muito bem vivido, né? A relação que você teve com a sua mãe. Assim, então, quando a gente tem tudo muito bem resolvido dentro da gente, a gente transmite isso no seu texto. Assim, lindo, lindo. Eu não conheço ainda o seu texto das Velhas Sábias 2, mas já conheço das Velhas Sábias 3. Maravilhoso também. Aí você leu essa parte do seu texto, esse início do seu texto, já tão forte, né? Segurando a gente pela mão e falando assim, vem junto. E você diz pra gente, tem alguma parte do seu texto que tenha sido emocionalmente difícil de escrever? Eu acho que não. Emocionalmente, não. Acho que a dificuldade está realmente assim em construir, como a minha experiência era assim, eu não tinha essa experiência da escritura, e eu tinha tudo isso na cabeça, né? Então ele foi para o papel e depois dá um senso para aquilo, porque na verdade, assim, eu comecei escrevendo, na verdade, não é que eu já pensei em começar o texto desse jeito, ele nasceu de outra forma, né? Então, justamente, a minha dificuldade maior foi realmente com a falta de mecanismos que eu tinha para escrever, entendeu? Falta de conhecimento, claro, né? Porque. Só que depois disso, eu reconheço que eu já amadureci bastante, né, na escritura, mas porque eu não parei ali, né? Porque, assim, é um movimento tão grande que quando você começa, você não para mais. Aí você quer ler o texto das outras, você quer participar de clubes de escritura, você quer participar de clube de leitura, você quer seguir as pessoas que estão escrevendo, né? É assim, não teve um pedaço, uma parte. Tem uma poesia que foi difícil para mim, mas eu nem separei ela aqui, não vou conseguir falar para vocês. Tem uma poesia que foi muito difícil, que foi a poesia que eu escrevi para minha irmã e para o meu irmão, que faleceram há 2 anos atrás. Então, essa foi difícil, porque isso não está resolvido, entendeu? Essa foi difícil. Mas essa eu não preparei aqui agora para ler para vocês. Essa sua fala, Eveli, imagino que toque muitas pessoas por alguns motivos, né?
às vezes, uma angústia que a gente percebe com quem escreve, nas conversas, nos eventos, é como se expor a dor ou escrever sobre a dor fosse uma literatura menor. E a gente tem desconstruído essa ideia, essa imagem, né? Porque a contribuição da literatura é humanizar a gente. E é impossível a gente não se humanizar se não falar das perdas, né? Se não falar também da parte que nos dói. É de muita coragem pegar a sua dor e colocar ali num material que vai ser dividido com sabe-se lá quem, né? Então, a sua fala é muito emocionante, principalmente a perda de alguém que a gente ama tanto, né? Então, assim, é uma grande contribuição e a gente precisa, sim, falar das perdas. Eu não sou especialista em literatura infantil, gosto de falar isso, mas eu sou mãe. E aí uma discussão que se tem muito na literatura infantil e muitas famílias às vezes ficam com receio dos livros que falam de perdas, né? Porque o meu filho não perdeu ninguém ainda, ou o meu filho já perdeu uma avó, às vezes a mãe, às vezes o pai, né? Alguém muito próximo, querido, e aí ele vai acessar a dor via um livro infantil. Eu não quero. E o que às vezes a gente, né, é um pai, é uma mãe, não é um especialista, a gente entende essa angústia porque a gente quer preservar quem a gente ama ao máximo, mas é porque a literatura ajuda a gente a reelaborar essas dores, né? Não é apagar, é reelaborar. E aí eu acho muito fundamental que a gente fale de forma sensível sobre as pessoas, as mulheres que têm cada vez mais compartilhado nos seus escritos declaradamente, né? Porque a gente tem, os homens em geral, os escritores fazem isso criando um personagem. E, e aí está ali, está relaborando também, assim, não é um processo melhor ou pior que o outro, é um outro processo. Mas as mulheres em geral fazem uma fala um pouco receosa. E não, a gente quer acessar, a gente quer compartilhar. E eu fico imaginando, Eveli, o grande presente que você está deixando para as suas filhas, né? A gente não sabe se elas vão ter netos, filhos, e você vai ter netos, que assim são decisões delas, né? A gente está aqui assim só projetando, mas para a família, para quem vem, para as mulheres que virão, que vão conhecer, né, a sua mãe pelo seu olhar, pela sua sensibilidade, pela sua dor. É muito bonito a gente poder ouvir isso de você. E aí, até me perdi aqui, gente, fiquei tão emocionada. É isso, às vezes a gente se perde. E aí eu vou perguntar para você, assim, teve alguma fala de algum leitor, alguma leitora, né, de mais próximo sobre o seu texto que tenha te deixado, assim, pensando sobre o seu escrito? Algum comentário, alguém mais perto, assim? Como que você se sente de sendo lida, deixa eu reformular, sendo lida em algo tão sensível, com família, amigos? Isa, sim, recebi vários comentários de amigos e de familiares. Assim, a coisa que mais talvez tenha me impressionado bastante foi é uma impressão, eles não esperavam que eu pudesse escrever, publicar alguma coisa sobre a minha mãe, uma homenagem. Então, é uma coisa que ficou assim, foi um presente mesmo, não só para as minhas filhas, um presente para a família inteira, eu acho, porque minha mãe era uma pessoa assim, falando, né, de falar sobre as nossas ancestrais, uma pessoa muito conhecida, muito simples, mas muito conhecida na cidade. Então, assim, eu ouvi comentários assim, nossa, como você escreveu a Dona Maria, né? Eu a conheci, a Irmã Maria, ela era conhecida como Irmã Maria, Dona Lia, e e aí, assim, eu tive assim, esse impacto das pessoas se espantando com o fato de eu estar escrevendo, porque eu não era uma pessoa que escrevia, né? Tipo, né? E aí, nossa, você está escrevendo, que legal. Então, esse foi uma questão
é muito positiva para mim, né? E assim, a primeira pessoa que leu o meu primeiro texto foi a minha tia, que é a irmã mais nova da minha mãe e é uma é a irmã mais nova e a última irmã, mulher viva da minha mãe. E, nossa, foi fantástico, porque eu fui para o Brasil ano passado e o livro não estava publicado, mas eu levei o PDF para ela e deixei ela ler na minha frente. Então, foi muito emocionante esse processo, entendeu? De ver, assim, a primeira pessoa lendo você, assim, de frente, a tia Júlia. Depois ela vai ver esse vídeo, com certeza. E assim, foi muito bom. Então, esse foi comentários tem, né, assim, vários, assim, que legal, você que não sabia que você escrevia, e daí tem projeto para frente, né, o que você está pensando, você vai continuar escrevendo? Todas essas perguntas aparecem. E tem também aquelas pessoas que ainda não leram. Tem nesse processo também, não sei se vocês que são escritoras também, que já perceberam isso. Então, assim, tem pessoas que, mesmo tendo enviado o PDF, mesmo sabendo que muita gente já viu, já leu, estou falando de pessoas próximas, de familiares e amigos, que ainda não leram, ou a desculpa porque não teve tempo, ou porque não ficou sabendo. Então, assim, a gente tem que estar coração aberto, eu tenho, assim, maior respeito por todo mundo, pelo tempo das pessoas, né, e, e é isso. Eu acho, Erveli, que você foi uma grata surpresa, né? Você falou, as pessoas não esperavam, uma surpresa, né? Parabéns, porque é uma surpresa que só acrescenta para a gente, e como leitores, e para a literatura. Assim, é muito legal. E as pessoas que ainda não leram, porque ainda não foram tocadas, Sim. mas está ali, em algum momento serão tocadas, né? E eu acho que é isso. E você falou, né, do que as pessoas comentaram com você sobre a sua escrita, da surpresa que você, né, que você se mostrou para as pessoas. Mas o que você sente, Ervili, quando você está escrevendo? O que você sente? Você sente são preenchidos? O que você sente? Conta pra Eu me, gente. eu me sinto livre, livre, porque através da escritura as emoções elas se afloram, as coisas que eu não tenho coragem de até escrever alguma coisa também, se porque a boca não fala, né? Vai em forma de palavras, de escritura. E às vezes, assim, eu estou ainda conciliando essa questão, né? Às vezes eu escrevo alguma coisa e falo assim, mas o que as pessoas vão pensar daquilo que eu escrevi, né? Mas aos poucos a gente vai se libertando também né, da questão. Tipo, eu vou escrever porque o que eu quero fazer, eu vou escrever porque é aquilo que eu penso, e, né, e aí para o mundo. Então eu me sinto assim livre. Se eu tiver que escolher uma palavra, livre, livre. Você já até respondeu a pergunta que eu tinha aqui para dizer. Olha, minha pergunta antes da sua, né? Aliás, quer ser depois da sua resposta. O que a escrita representa para você? Então, eu estou entendendo que é liberdade em letras garrafais, cheias de asas e voando por aí. Exato. Muito forte isso. E, Eveli, diz para a gente aqui, tem algum livro que tenha te marcado muito, que você gostaria de indicar para quem está assistindo? Assim, alguma leitura que você gostaria de falar, olha, tal livro, repertório de leitura é muito vasto, a gente nunca vai conseguir ler tudo, é realmente um compartilhar, porque quando a gente se identifica com alguém, né, a gente tem uma aproximação muito natural de querer ler o que o outro leu, porque a gente provavelmente vai gostar daquela leitura, né? Uma indicação mais acertada, digamos assim. E aí, o que você gostaria de falar em termos de indicação de leitura para quem está assistindo a gente?
O meu repertório de leitura não é assim muito grande. Eu gosto de ler. Na verdade, eu aprendi a ler durante, mas sobretudo depois da faculdade, porque aquele universo de trabalhar, estudar à noite, estudar de madrugada para as provas e tudo. Então, a gente não tive o hábito de ler quando era criança, porque o ambiente onde eu cresci não era esse ambiente onde eu encontrava livros e era incentivada a leitura, né? E, por exemplo, minha mãe, ela era analfabeta, mas ela sentia, o desejo dela é que todos os filhos estudassem. Então, para ela, o que ela esperava da gente é que a gente estudasse, mas assim, naquele sentido, aprender a ler e ler e escrever, né? E adorava também. Minha mãe era uma grande incentivadora de estudo para todo mundo, para todos os filhos e para os netos, e tenho certeza que ela seria uma mulher muito feliz e realizada, porque os netos são todos estudados, e agora tem uma filha escritora. Enfim, tô fugindo da pergunta. Não tô fugindo, não, Isa. Então, aí eu fui descobrir esse prazer de ler, lendo os clássicos russos aqui na Itália, em italiano. Então, eu fui aprender a ler isso há 25 anos atrás, não agora, porque eu tive dois momentos de imigração. Depois voltei para o Brasil e tal. Então, eu fui aprender italiano lendo os clássicos russos, né? Ana Karenina, Fratelli Karamazovski, Os Demônios e por aí vi. E então, foi um processo também que quando você aprende, que você descobre que você gosta de ler, aí você quer visitar a biblioteca, você quer visitar livrarias. Então, assim, eu ia para livrarias quando eu estava sozinha, que meu marido sempre viajava muito para o trabalho. Aos domingos eu ia, assim, para a livraria, ficava lá sentada na mesinha, lendo, descobrindo os livros. E nesse período eu li o meu primeiro livro favorito de sempre, que é 100 Anos de Solidão, de Gabriel Garcia Marques. Então, assim, meu livro favorito é esse, eu não sei, não consigo, li outros maravilhosos também, mas ele continua sendo ali, talvez porque foi o primeiro favorito, né? Não foi o primeiro livro, mas foi o primeiro. E eu sempre tive muita curiosidade, agora, ultimamente, parando para pensar nesse processo de aprender a escrever e escrever, eu já lia ele com aquele olho do escritor, mas como é que a pessoa pôde inventar uma história fantástica dela? Eu sempre li com não era tanto a história, sabe, dos Buendia lá era como o escritor, né, o Gabriel Garcia Marques, atrás daquela escrivaninha, daquela máquina de escrever, conseguia inventar aquilo, né? Então, esse foi, eu diria assim. E, ultimamente, dos nossos, né, no clube de escrita, a gente eu tenho entrado em contato com os clássicos, como A Hora da Estrela, da Clarice Lispector, que, para mim, eu acho que é um livro que todo mundo deveria ler, sobretudo quem está pensando em começar a escrever, né? E, ultimamente, o livro da Aline Bay, que você trouxe para a gente como porque realmente ele dá mais liberdade ainda para a pessoa que quer escrever, porque ela descobre que ela tem outros que não existe um padrão, né, de escritura. Não existe aquele padrão que tem só romance, ou que o romance tem que ser escrito daquele jeito certinho, né? Então, eu acho que, ultimamente, e talvez eu me sinto até muito mais à vontade e feliz, porque de descobrir que o universo da literária está muito democrático, né? Posso usar essa palavra? Ele tem se tornado mais democrático, né? Eu mesma sou uma pessoa que eu não tenho assim um, uma padronança com a gramática portuguesa, então eu sempre tive algumas dificuldades durante, né, meu período assim de estudante, mas agora, quanto mais eu leio, e quanto mais eu escrevo, mais eu aprendo sobre isso também. Então, eu tenho observado isso. E, então, é o livro da Aline Bay, Peso do Pássaro Morto, Clarice Lispector, A Hora da Estrela, e
E eu diria também, assim, seguir as pessoas que escrevem, seguir as páginas, os arroba que estão falando de escritura, que estão falando de clube de leitura, né? Eu acho que seria isso que eu diria para as pessoas que querem começar ou continuar ou entrar nesse universo. É perfeito. É a liberdade, né? É sentir-se livre, isso, é isso. E depois que a gente sente essa liberdade, né? Aí que vai fluindo com mais facilidade, né? Ou mais naturalmente, né? Porque você deixa só a emoção, a sua inspiração, né? Seguir. Então, Riveli, você já falou de tanta coisa bacana, você já falou do processo, você já falou, já deu dicas, inclusive, para os leitores, né? Para os futuros escritores e para os escritores, né? Maravilhosa. Mas você já travou na escrita? E se você já travou, o que você faz? Conta pra gente, o que você faz para destravar? Ah, já travei. Eu tenho um monte de textos assim. Eu abri uma pasta, segui assim uma dica da minha professora no clube de leitura, Entre Linhas e Sentidos. Criei uma pasta só para os meus textos autorais. Eu tenho uma pasta para as coisas que eu vou lendo, os PDFs de livros que eu recebo, as coisas que eu vou lendo, e uma que é só de textos autorais meus. E eu descobri ultimamente que ela tá cheia, mas assim, cheia de coisas assim inacabadas. Por exemplo, tem um arquivo que tem só uma frase, ou então só o nome. Por exemplo, né? Eu quero escrever sobre mesa, então tá lá, mesa. Porque eu tive aquela ideia, pensei em alguma coisa, mas depois não consegui ir para frente, entendeu? Então, sim, eu travo. O que eu faço para destravar? Eu continuo pensando naquilo, ou então eu gosto muito de ouvir documentários, ouvir música. Ultimamente eu ando assim, ouvindo muito aqui os poetas italianos. Talvez porque é mais fácil. Sabe quando você está ali no YouTube, o YouTube vai te, como se diz, sugerindo algumas coisas, entendeu? De uma busca, você faz uma busca, ele vai te sugerindo. Aí eu fui descobrindo, assim, descobri algumas poetas ou poetisas, Cisa, Pô, Essa discussão vai longe. Ontem nós é, fomos a um sarau baseado que a companhia estava fazendo uma interpretação belíssima das músicas de Chico Buarque, né? E eu vou dizer que depois a gente saiu para discutir. Pode falar poeta, a discussão se é poeta ou poetisa é antiga, mas os poetas estão se apresentando como poetas há bastante tempo, e é curioso mesmo que uma das pessoas estava, nossa, eu nem sabia que tinha essa discussão toda das mulheres reivindicando a palavra poeta, né? E então você pode usar poeta tranquilamente, que é como as escritoras têm se apresentado. então, eu descobri essa poeta italiana, que se chama Livia Chandra Candiani. E ela tem uma poesia, ela é de uma simplicidade, uma voz assim tão suave, assim, às vezes eu passo assim horas ouvindo, sabe? Vai passando, não só ouvindo, porque não é que ela tem vídeos onde ela lê todo o livro dela, alguns das poesias, e também assim, os seminários que ela participa, sabe? E aí eu fico ali buscando e fico ouvindo esse tipo de coisa. E é isso, eu acho que a minha inspiração ela volta, quando eu travo, ela volta assim, entendeu? Eu vou buscar inspiração onde tem, né? Lendo alguma coisa, é assim, mas travo muito, muito, muito. Eu tenho que pegar esses arquivos e terminá-los, fazer o dever de casa. Maravilha, é isso, né? Seu banco de ideias está ali, o importante é que ele existe. Tem alguns escritores que falam: olha, essa ideia ficou guardada dentro de mim e na gaveta. Agora a gente fala nos arquivos, né? Durante 10 anos, 7 anos, e a vida foi falando, fazendo. Enfim, esse processo acontece, ele é muito interessante mesmo. E a gente quer saber de você, todo mundo, que dica que você daria para quem quer começar ou quem já está aí na vida
de escritor, de escritora, o que você diria aí para essa galera que gosta de escrever? Eu diria de escrever sobre qualquer coisa, de encontrar assim um tema que seja especial, importante, uma palavra, um cheiro, e buscar um curso, um grupo de leitura, um grupo de escrita criativa, que faz muita diferença. Para mim, fez muita diferença. E aí eu posso dizer assim, então eu falei do processo como tinha sido o Velhas Sábias 2, né? Que eu cheguei ali sem saber e acabei escrevendo com a ajuda dos laboratórios. Já o Velhas Sábias 3, eu já estava no processo, e aí eu já estava participando do clube de escrita e entre linhas e sentidos, com a Isa, com a Mônica, com a Marcela, com a Cássia, e, e foi muito mais fácil para mim. Não é que tenha sido mais fácil, mas assim, eu consegui consegui acessar aquela minha escrita poética que eu gostaria de usar. Então, meu segunda publicação, no Velhas Sábias 3, já foi assim, uma pegada mais poética, né? Sempre sobre a minha mãe, sempre falando, só que foi mais uma conversa entre eu, uma conversa poética, recebi muitas dicas, a Isa me ajudou também com alguma parte nas poesias, mas então eu consegui acessar esse meu lado, e eu só consegui fazer isso porque entre uma coisa e outra, eu continuei buscando informações, buscando conhecimento, e não sair disso, entendeu? Eu acho que o processo é esse. Então, para quem quer escrever e não se sente pronto, e se sente em dificuldade, eu acho que o caminho é esse. E tem vários, né? Sim, tem o Clube de Escrita da Isa, tem outros, e o importante é você buscar o conhecimento, porque eles existem, e as pessoas, sim. E encontrar também o grupo justo, eu acredito, porque eu acho que se eu tivesse se eu tivesse respondido aquele chamado lá para participar e escrever, e eu tivesse encontrado um grupo que não me acolhesse, que não aceitasse a minha falta de experiência, que não me desse o suporte para continuar, e depois, se eu não tivesse continuado me ajudando, encontrado de novo outro grupo que me acolheu, que está me ajudando a aprender cada dia mais, isso não teria sido possível publicar uma segunda coletânea. Agora eu consegui também, vou publicar uma poesia na coletânea Mulheres Maravilhosas, né? Onde eu homenageio a jornalista Glória Maria, uma poesia que eu escrevo para a Glória Maria. Então, o processo é esse: abrir um Instagram só para compartilhar as poesias, as coisas que eu escrevo, e coisas de outras pessoas também, porque aí as pessoas às vezes me perguntam, mas por que você abriu outro, outro account da palavra, Arroba. outro arroba, né? Por que você criou outro arroba? Porque às vezes as pessoas que já estão ali na minha página, Erveli Gobo, às vezes não querem falar de poesia, de escritura, querem falar de outra coisa, quer ver foto de família, de Itália, né, de imigração, mas também não está nessa pegada aí da escritura, da poesia, ou do universo literário. Aí eu quis fazer isso, e publico algumas poesias de minha autoria, como poesias de outras pessoas, não só poesias, música, e assim eu vou me colocando em jogo. É isso. Que legal, Eveli, você ter falado sobre a importância, né, de se fazer os laboratórios,
de se fazer as oficinas de escrita, dos clubes, né? Como é importante essa troca, né, que a gente tem, como a gente cresce, né, quando está ali junto, num grupo bacana, forte, que tem empatia, que, assim, uma levantando a outra, né, ou um levantando o outro, né? Como faz diferença na nossa escrita, né? Como a gente cresce. E aí, como o leitor também se beneficia disso, né? Da nossa escrita mais potente, né? Mais assertiva, né? Muito legal você ter falado isso, Reveli. Eu acho que é uma dica supimpa, né? Muito legal mesmo. Aí agora você falou da importância desses clubes, né? Das oficinas e tudo. Eu te gostaria de ouvir mais um pedacinho, Reveli, de um texto seu em que te toca, que você tem um carinho especial. A gente quer ouvir. Tá fechado o seu microfone, Veli. Desculpa. Então tá, eu vou ler uma poesia que está, na verdade, a minha segunda participação no. Eu não tenho livro Velhas Sábias. Vocês estão me vendo que eu acho que eu estou meio assim, minha imagem tá certa, né? Então, eu não tenho o livro Velhas Sábias 3, porque não chegou para mim aqui ainda na Itália, né? Então, mas eu imprimi e eu vou ler essa poesia que eu. O texto, na verdade, ele é composto de algumas poesias, né? Então, a primeira eu inicio assim: o texto inteiro se chama Estrela Mãe. Um dia, o corpo da mulher sábia irá perder as forças. Os olhos que viram nascer e crescer irão se cansar e pedir de volta o colo que deu. Um dia, a filha de uma mulher sábia irá transformar em palavras as memórias, os sentimentos, os cheiros, os sabores, as lágrimas e os sorrisos que herdou. Então, um dia, todos saberão quem foi a Maria, que veio de uma terra brilhante, cheia de rochas e diamantes. Hoje, patrimônio histórico, antes terra de barões, senzalas e casarões. Terra que escravizou pretos, brancos e imigrantes. Grão mogol, abrigou escravos e senhores. Ouro amargo e café preto. Ali, o véu da noiva virou cachoeira e agora corre livre, como a palavra liberdade, proclamada aos gritos nos quilombos geraizeiros. A senhora, minha mãe, veio de lá, da Serra do Espinhaço, filha de Domingos e Maria. Era feliz a pequena Maria, lá no Vale das Cancelas, aonde o tempo andava devagar e descalço. Sei que a senhora resistiu, sorrindo enquanto pôde, ao beijo sem pudores do bicho barbeiro. Das Cancelas ao sertão, a menina virou mulher. Foi boia fria, lavadeira e costureira. Pariu seus filhos e amou, até que as chagas levaram, meu diamante precioso, para enriquecer outro céu. Brilha, brilha, minha estrela mãe, deixa a luz acesa para quando eu chegar. Eu já estou com Velhas Sábias aqui na minha mão. E aí foi assim muito emocionante receber, né? E eu separei aqui também três trechinhos que me tocam muito no seu texto, Os Velhos Sábios 3. Eu vou pedir aqui a sua autorização para compartilhar com os Claro, leitores. Pode? Sim. claro. Esse trechinho que eu vou ler, aliás, eu vou fazer alguns saltos, só para explicar aqui para os leitores, e o meu critério foi o que dá minha emoção. Então, ele não tem aqui necessariamente uma ideia de contar, né, começo, meio e fim, mas assim que me tocou. Então, o primeiro trecho está na página 84 e diz assim, primeira estrofe. Quando você se foi, eu ainda não tinha aprendido a fazer pão caseiro com fermento de garrafa,
doce de leite com coco, manteiga e nem requeijão. Superar a perda de uma mãe nunca é fácil, mas a minha mãe me preparou para quando o colo dela não estivesse mais disponível. O vazio que ela deixou eu preenchi com minhas filhas, tendo para elas a mãe que a minha mãe me ensinou a ser sem saber. Brilha, brilha, minha estrela, deixa a luz acesa para quando eu chegar. Erveli Gobo, Velhas Sábias 3. Estou até arrepiada, gente, embora eu já conhecesse o texto. Muito emocionante você ouvir o que você escreveu de outra pessoa, né? É emocionante. E assim, e a parte do texto que te tocou, né? É emocionante isso. É um prazer muito grande. Não tem preço. Vale a pena cada momento que você perdeu lendo, se preparando, escrevendo, corrigindo, né? Pedindo ajuda, informação. Ai, será que é isso mesmo? Vale a pena, porque é um processo, assim, um processo muito prazeroso, mas ao mesmo tempo ele cansa também, né? Porque você coloca muita energia naquilo ali. Porque você está entregando um pedaço seu, como eu disse no início, é muito pessoal, você está entregando um pedaço que as pessoas, quando elas lerem, elas vão te conhecer por dentro, não tem como, né? Eu acho que fica, talvez para quem escreve assim, ficção, né? Seja um pouco mais fácil, mas tem sempre alguma coisa de você ali, né? É isso. Eu vou pegar só aqui o gancho da Isa. Vou ler um pedacinho também, bem pequenininho, que eu separei aqui, Erveli. Estrela Mãe. Por aí existem saudades de muitos tipos, engavetada, emoldurada, jogada de qualquer jeito, esquecida, cultivada, saudade, fria, doce e amarga. Erveli Gobo, Velhas Sábias 3. Parabéns, Obrigada. Erveli. Obrigada. Estou emocionada. Parabéns. Ai, ai. Erveli, fala Olha, eu pra vou dizer para gente. você. Desculpa, Mônica, é que eu saí do roteiro, me perdoa. Só queria dividir aqui com a Erveli que depois que eu li o texto dela, eu abraço a minha mãe com mais amor ainda. Eu sei que você vai me entender. Bom. Desculpa, Mônica. Ai, que emoção, gente. Pode seguir, Isa, porque aqui também o coração apertou aqui. Você quer que eu siga? Tá, Erveli, fala pra gente como é que os leitores podem entrar, como é que eles podem fazer para seguir, para ler seus textos, como podem comprar Velhas Sábias, né? Como podem adquirir Velhas Sábias. Conta pra gente. Então, quem quiser, assim, que quiser me seguir nas redes sociais, no Instagram, Erveli Gobo, minha página pessoal, e o Doar Poesia, @Doar Poesia, é a minha página onde eu compartilho ali. O Velhas Sábias, você pode pedir um exemplar físico para uma de nós escritoras, ali, geralmente seguindo a minha página, ali tem todas as indicações, tem a página direta do Velhas Sábias, e eu sempre tago ali as demais escritoras, porque eu estou fazendo assim um processo de ler e comentar todos os textos. Eu fiz isso acho que estou colocando essa minha parte de aspirante jornalista, que os jornalistas vão me crucificar, mas tudo bem, né? Então eu estou lendo e comentando esses textos ali. E ali eu tago todas as escritoras. Então, falando diretamente com todas as escritoras, durante a publicação,
assim, cada uma de nós teve uma pré-venda, nós adquirimos um número X de exemplares e agora nós temos alguns livros disponíveis para venda, para quem desejar o livro físico. E quem desejar só ler o PDF, o e-book ele é gratuito, é só pedir no direct para uma das escritoras e a gente a nossa intenção, a intenção do projeto Velhas Sábias é que essa ancestralidade, ela ganhe, sim, o Brasil, o mundo, e ela chegue e incentive outras pessoas a escreverem, a recuperar, porque não é só um livro, um livro, é história, é muito importante. Quando você lê o Velhas Sábias, qualquer uma, você aprende sobre a história do Brasil, é cultura, é música, religião, né? Então, assim, a nossa intenção é que o e-book ele ganhe cada vez mais espaço, que cada vez mais pessoas conheçam o projeto e que incentive outras mulheres a escreverem, porque o que a gente faz é dar voz a essas mulheres extraordinárias, porque eu considero, sempre considerei, não é agora, minha mãe uma pessoa extraordinária, né? Mas que são colocadas naquele lugar comum, de pessoas que de repente não merecem receber essa homenagem, de ter a história delas contada, assim, né? Então, são histórias de vida, algumas muito felizes, muito alegres, outras muito tristes, mas que são mulheres comuns, extraordinariamente comuns, e que fizeram uma grande diferença, tenho certeza, para a história do nosso país, e porque elas ficaram sempre à margem, né, da figura masculina, né? Nossa história foi feita, a história que a gente conhece, ela foi escrita por homens, mas por trás desses homens existiam essas mulheres, existia a minha mãe, que trabalhava, que ajudava em casa e que ensinava, que educava essas crianças, porque a educação dos filhos ela era colocada sobre a responsabilidade da mãe. E então, assim, é muito importante que esse projeto ele ganhe. Então, quanto mais pessoas solicitarem o e-book gratuito para qualquer um, e vocês podem pedir o volume 1, 2 e 3, né? Posso falar só mais uma curiosidade sobre o Velhas Sábias? Assim, vocês estão, eu não tô, a minha imagem para mim ela não está aparecendo. Vocês estão vendo, né? Estamos vendo. Sim. Bem, Ok. Então, se você notar, tipo, tem o primeiro volume, o segundo, né? E o terceiro, essa aqui é só uma impressão, né? A impressão que dá é que a capa é igual, só muda a cor, né? Tipo, né? Vermelha primeira, amarela e agora lilás, um roxo. Mas as capas são diferentes, porque cada desenho desse, cada coxa dessa que está sendo costurada por essas mãos aqui do ancestral, ela traz imagens, são diferentes, sugeridas por cada uma das escritoras, né? E, por exemplo, no volume 1, tem aqui o raminho de arruda, né? Tem o livro de receitas, o rosário, uma espiga de milho, o santo, uma santa, são imagens assim sugeridas pelas escritoras, né? E, e o projeto é da Camila Oliveira, foi ela que fez as três capas, e ela colocou assim, transformou assim em realidade aquilo que as escritoras elas esperavam, né? Então, no volume 2, também as imagens mudam, né? Tem a máquina de costura, né? Fogão de lenha, e tem aqui uma imagem que era um pedacinho de um guardanapo que a mãe de uma escritora tinha na cozinha, estava escrito cozinheira cuidadosa, que era o texto da Selvina, cozinheira cuidadosa. E no volume 3, né, as imagens mudam, de novo óculos, trem, e é isso, gente. Então, era essa curiosidade que eu queria trazer também, porque outra coisa também é que no volume 2 foi feito essa linha que costura, tem um
retrós de linha, né? Retrós que se diz, de linha com uma agulha que está sendo costurada aqui, são celulares, porque o projeto nasceu durante a pandemia, né? Levanta só um pouquinho mais para a gente ver essa base que você está mostrando. Sim, agora a gente está conseguindo ver melhor, Ok, sim. ok. E nasceu durante a pandemia, no início as reuniões eram feitas ali em Recife, a Fátima Soares, organizadora, ela reunia essas mulheres ali no Morro da Conceição, e ele foi ganhando tempo, outras pessoas quiseram, ganhando espaço, outras pessoas quiseram entrar. E no segundo volume já temos escritoras de algum aqui da Itália, uma do Canadá participando. Então, assim, e foi feito já num processo mais online, né? Que onde as pessoas participavam assim nessa modalidade assim que veio realmente para deixar assim dar mais oportunidades mesmo para quem quisesse participar. Aí desculpa se eu acabei me alongando. Não, fica tranquila que é isso. Um livro sempre tem muitas histórias. Se deixar, a gente vai até amanhã mesmo, né? Ainda mais um projeto tão sensível e falar também que até na arte, né, da capa tem essa sensibilidade com a proposta, né? Do projeto é muito importante. A gente está se encaminhando para o final, mas queria registrar aqui antes do nosso agradecimento, mas deixar que a gente vai deixar na descrição do vídeo o arroba da Erveli, do Ar Poesia, do Velhas Sábias, também o contato direto, né? Não só a página, como também o contato do WhatsApp, do Sebo, que faz a comercialização. Então, a gente vai deixar todas essas informações que a gente está falando aqui concentrado ali na descrição, além das dicas de livro também que ela, né, que às vezes a gente vê o vídeo e caramba, não anotou, e aí, que ponto do vídeo falou o livro que, né? Então a gente vai facilitar também para quem estiver assistindo as dicas de livro da Eveli e dizer que infelizmente a gente está chegando ao final, que foi um prazer ter você conosco, perceber aí toda essa sensibilidade, essa força que vem com essa escrita que nasce de uma história tão bonita e que você deixe para a gente aí muitos e muitos textos, que venham outros livros. Quando tiverem projetos novos, a gente volta aqui para conversar, porque esse é um espaço que a ideia é essa, é trocar sobre o processo, porque na solidão dos nossos inscritos, a gente às vezes acha que está vivendo aquele drama, ou travou, ou não tem ninguém, né, para me ajudar, e não, tem um montão de gente que ama escrever e topou o desafio de escrever, e você está aqui compartilhando com a gente essa história maravilhosa e seus escritos, que eu sei que vai emocionar muita gente ainda aí pelo Brasil e o mundo. Muitíssimo obrigada. Eu vou deixar a Mônica se despedir de você, mas eu quero dizer que parabéns, é uma muito grata surpresa e presente da vida ter vocês, né? Você, Marcela, Cássia, estou falando as três em primeiro momento, que vem desse projeto, né? E a Mônica não preciso falar, não, né? Mas que também vem aqui com a escrita, é um presente da escrita, mas vocês três que estão vivendo aí todos os desafios de viver num outro país e, ao mesmo tempo, ter um coração também brasileiro aí compartilhando com a gente. Parabéns, obrigada. Eli, eu quero te agradecer por todo o ensinamento, cada palavra que tocou nosso coração, dizer que nos presentei sempre com suas poesias. É uma alegria ler, sentir, né? Cada palavra poética. E eu queria agradecer você por estar aqui com a gente, agradecer a Isa também por estar aqui com a gente, comigo. E eu queria falar para você assim, Erveli, sinta-se livre sempre. Voe para onde você quiser voar. E nos presenteie sempre com a sua escrita, por favor, porque ela toca, ela emociona, ela nos faz refletir. Assim, muito obrigada por ter
por estar participando aqui com a gente, nos presenteando com a sua escrita. Muito obrigada. Muito obrigada a vocês, a você, Isa, pelo convite, a você, Mônica, também pelo convite, por ter me deixado assim tão à vontade, tá? Para mim foi um prazer, uma honra realmente ter participado, tá? E vocês me deixaram ainda mais livres, me fizeram me sentir assim realmente liberta. A gente fica sempre com um pouco de insegurança, mas não, vai. As minhas asas estão cada vez mais fortes. Voe sempre. Para onde você Exatamente, quiser. sim. E se alguém quiser entrar em contato com a Riveli, a gente vai deixar as redes sociais dela. Se você também tiver algum comentário, alguma dúvida, alguma questão que você queira colocar para a gente, né, a hora da escrita, tanto aqui nos comentários do vídeo, a gente vai responder alguma sugestão, ideia, ou então entre em contato com a gente também pelo Instagram, que a gente também vai deixar aqui na descrição do vídeo, tá bom? Até a próxima. Muito obrigada. Até.